Depois do meu curso em mediação em São Paulo, inclusive fui aluna da Helena, também estou ficando melhorzinha. Não tem como ficar melhorzinha. Gente, hoje é o dia do funcionário público. E assim, eu gostaria de prestar uma homenagem a nós, funcionários públicos, porque eu acho que muito pertinente essa temática de hoje a nós, funcionários públicos. Porque eu penso que a temática é muito relevante a nós que estamos saturados da judicialização do conflito. E eu gostaria de começar por aí, né? Essa saturação da judicialização do conflito. Não só as famílias, como todas as pessoas, elas encontram, na maioria das vezes e quase sempre, o único recurso na vida delas, o judiciário, para resolverem os seus conflitos, para reclamarem dos seus problemas. E não sei se por acaso eu esqueci de passar a resenha do filme, Helena. E você também esqueceu de falar do filme. Como, né, psicanalista, eu vou ter que falar do filme e vou esquecer um pouco da mediação a princípio, porque você também já falou um pouco da mediação. Então vamos lá, né, unindo aí, pegando o bonde da sua fala, né, porque no filme Música do Coração, nós temos uma mulher que se divorcia e que entra num caos. E assim entramos nós, todos os seres humanos, quando nos deparamos com qualquer ruptura, seja ela o divórcio, seja ela qualquer perda, seja ela qualquer situação de desamparo. E o que é o desamparo? Qualquer coisa que nos frustra. Entramos em contato com o caos e aí funcionamos mais ou menos como um mecanismo orgânico em que não conseguimos processar, né, aquele novo estado de desorganização. Assim como há um processamento orgânico, o nosso psiquismo também não consegue processar aquelas novas informações. E quanto mais regredidos, né, quanto mais desajustados, quanto mais desequilibrados, quanto mais imaturos na idade cronológica, como no caso das crianças, os adolescentes, ou quanto mais adultos desamparados e regredidos emocionalmente, obviamente, menos vamos conseguir processar essas mudanças na nossa vida. Porque as mudanças, muitas vezes, elas vêm impostas de uma forma muito arrebentadora, porque elas vêm por estímulos externos, mas não só por estímulos externos. Muitas vezes elas vêm por estímulos internos, elas vêm por uma doença, né? Elas vêm por um desequilíbrio, pelo próprio desarranjo emocional, um surto, né? Uma depressão e outras causas que desconhecemos, por exemplo, o pânico. Às vezes, muito subitamente, nos deparamos com um estado de pânico que é uma angústia sem nome. Nos deparamos com um estado que não podemos identificar, não podemos nomear. São situações que não podemos processar. E como sair dessas situações, né? Instala-se um caos. E junto com isso tudo, ainda temos que processar todos esses estímulos do mundo externo, né? Que são as contas para pagar, que é a intolerância do outro, que é uma convivência frustrada com um parceiro intolerante, que são os filhos na escola, que é a babá que falta, né? Que é a intolerância do vizinho, que é a política que desagrada, que são as mensagens no Facebook, né? E todas essas cenas familiares, todas essas cenas sociais que cada dia nos expõem de uma forma que a gente começa a acreditar que não vai dar conta, né? E a sensação que a gente tem é que a gente está cada dia mais regredido, igual o bebê que quando nasce e começa desesperadamente a chorar, porque é uma luz que incomoda, que vem na retina, que ele não está acostumado porque o útero protegia. É um ambiente
ambiente de um calor insuportável, porque a placenta, todo o líquido lá, protegia aquele estado, né, de proteção, e que agora não protege mais aquele ambiente. O cordão umbilical que alimentava, agora é um alimento diferenciado, numa textura diferente. É uma roupa que a mãe não sabe mais, né, ajustar a própria pele, a própria corporidade da criança. Então tem hora que coloca lã demais, tem hora que põe pouca roupa demais, ou muitas vezes na periferia não tem nem roupa para colocar, né? Tem hora que a água está quente demais, tem hora que a água, né, está fria demais. Então nós estamos cada vez mais expostos, né, a esse desamparo e tendo que lidar com essa vulnerabilidade, com esse processamento que não conseguimos. Então o caos está instaurado, e é assim que o conflito se instala. Por que não dá mais para viver esses problemas lá no judiciário? Por que não dá mais para levar as nossas demandas para que um juiz, que normalmente, né, tenta resolver essas problemáticas de uma relação vertical, de uma relação que vem de cima para baixo, como se ele tivesse a referência de um modelo ideal para essas pessoas? Não tem, porque ele também vive essa demanda. Promotor, juiz, assistente social, psicóloga, nós não somos referências de modelo. Nós não temos modelos para impor a essas pessoas que estão vivenciando processos de divórcio. Porque também somos seres que estamos na mesma condição. Os advogados que acolhem essas pessoas estão na mesma condição que essas pessoas, desamparados com seus problemas da vida privada. São os dramas da vida privada. Então não dá mais para judicializar esses problemas da vida privada, porque as relações acontecem na verticalidade. Então por isso que nós, funcionários públicos, estamos desesperados, né? Vem a doutora Miralda, vamos fazer práticas colaborativas, pelo amor de Deus, promotores, me ajudem, advogados, OAB, vem aqui, vamos diminuir essa demanda, né? Marlene vai lá para o CNJ, vai lá para o tribunal, vamos fazer mediação, vamos implantar, vamos diminuir essas demandas de litigância na nossa cidade, uma cidade tão pequena. Quantas universidades de direito, né? Porque tantos advogados incrementando essa questão da litigância, né? Porque esse modelo bélico, por que as pessoas estão se destruindo? Exemplo, esse período eleitoreiro aí, né? Os candidatos já estão lá ligando e fazendo as coligações, e nós estamos aqui nos matando. E temos que inverter esses modelos. Então, por que vocês estão aqui, mesmo profissionais que não são do direito, são mães, são educadores, são médicos, são empresários, são economistas, tem gente aqui de todo tipo. Por quê? A mediação, práticas colaborativas, oficinas de parentalidade são assuntos que interessam a todos nós. Porque, como a Helena disse muito bem, isso é uma questão de postura. A mediação, ela reflete um modelo político. Ela reflete um modelo ético de ser. Porque ela implica numa forma de se relacionar que não é o modelo da verticalidade, é o modelo da horizontalidade. Não é o modelo da relação em que você impõe ao outro uma forma de ser e uma forma de pensar, mas é que você convive e compartilha com o outro uma forma de refletir sobre a que opções vocês têm de pensar. Não são modelos prontos. Eu tenho uma visão que eu gosto muito, que é utilizada por um filósofo, que é o Slavoj Zizek. Ele usa uma imagem da física óptica e que ele diz que é a visão em paralaxe. Ele diz que é a mudança aparente de um objeto, né, que ocorre quando você simplesmente não precisa de mudar o objeto de lugar, mas simplesmente quando você olha sob veste diferente. Basta que você mude o seu olhar. O objeto não precisa de mudar de lugar. Basta que você mude o seu lugar de ver. Mas a gente não consegue fazer isso.
Por quê? Porque nós temos as nossas ideologias, nós temos os nossos formatos, né? Nós temos a tendência de classificar e rotular as pessoas porque nós não queremos sair da nossa zona de desconforto, de conforto para entrar numa zona de desconforto. Nós queremos sempre ter a impressão de que sabemos. E na verdade, todas as vezes que nós nos deparamos com um sujeito que não pensa como a gente, todas as vezes que nos deparamos com um estranho, é um estrangeiro que está diante de nós e que tem uma verdade, e que é a verdade dele. Só que o judiciário, o direito, ele sempre busca o quê? A verdade dos fatos, acreditando sempre naquele modelo racional, como se as provas processuais fossem a verdade absoluta. Que verdade é essa? O máximo que nós conseguimos é uma aproximação da verdade do outro que vai ser construída com você. E daí, gente, mediação não tem nada a ver com conciliação. Muitos profissionais se enganam e inclusive nós temos juízes que dizem: eu sou um excelente mediador. Zé ninguém, porque não tem nada a ver o que ele faz com mediação. Aliás, o juiz não pode ser mediador, porque ele tem que ter a neutralidade necessária. O mediador, ele não propõe acordo. O mediador, ele tem uma função de um terceiro incluído. Ele nunca é excluído na relação, mas ele nunca coloca uma condição de exclusão. Por exemplo, no direito você diz na conciliação: não é isso e não é aquilo, mas podemos ficar no meio termo? Quem já não fez conciliação, né? E diz assim: não fica nem 30% do salário, nem 50%, podemos ficar nos 25%? Essa é a lógica do conciliador. Não fica nem isso, mas vamos ficar no meio termo? Tá bom para você, tá bom para você? Essa é a lógica da exclusão. Você com o seu poder arbitrário, isso é arbitragem, isso é conciliação. Não, porque aí necessariamente você está excluindo. Na verdade, a lógica do mediador é: não é isso e nem é isso, mas vamos conversar para ver que outras possibilidades surgirão e que não foram até então nem pensadas, né, Helena? Que não foram nem pensadas, porque o mediador, ele constrói a relação ali. O mediador, ele constrói ali as alternativas. Por exemplo, eu, na condição de mediadora, eu não ofereço modelos para os mediandos. Eu vou conversando, eu vou dando oportunidade das pessoas para que elas vão ali ampliando a sua forma de pensar. Agora, sabe por que fica fácil para elas irem ampliando? Porque a gente vai favorecendo uma comunicação não violenta. Porque se eles estivessem lá fora conversando, eles estavam se matando. O pessoal que às vezes começa a observar, né, Bibi, a mediação, fala: nossa, mas você vai pôr eles sentarem juntos assim? Eles vão pegar nos tapas. Quer dizer, se você não possibilitar a comunicação, eles vão se pegar ali mesmo, mas nunca se pegaram. Por quê? Porque você tem que favorecer uma comunicação não violenta, né, Alessandra? Que às vezes eles quase vão às vias de fato, mas aí o mediador tem que saber o momento exato de interceptar a comunicação quando ela vai realmente às vias de fato. Mas a gente tem que ir ampliando essa comunicação não violenta para estabelecer um diálogo, uma comunicação que vai ampliando. Então a função do mediador é aquele, voltando no início da minha fala, que vai fazer essa função digestiva, o processador, entendeu? Onde o componente do processamento dos afetos e das emoções está falho, o mediador é aquele que processa esse conteúdo, que é diferente da amiga, tá, gente? Que faz a pressão
Pinico, né? Não adianta rir. Ela chegou, ela era minha visita, ela falou: hoje eu faço a função do pinico, amanhã você faz. Amigas têm essas coisas, né? Você já sabe qual é a função da amiga pinico? Você vai lá e evacua na cabeça dela um tanto de coisa, né? E ela só escuta, tá, 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 tá. A amiga tem essa função, às vezes a gente precisa, né? Mãe faz essa função, mãe é perfeito. Mas o mediador não é isso que eu estou falando, é você ampliar a capacidade de escuta, é uma escuta diferenciada, porque você não interpreta, né? Você vai fazendo essa escuta, você vai ampliando a capacidade da pessoa também se escutar, há uma inversão de papéis. Você vai favorecendo que aquela pessoa também tenha uma escuta diferenciada do outro. Coisas que na vida lá fora não dá conta, por exemplo, o casal, por que às vezes não faz esse processamento do conflito na relação do casal no dia a dia? Porque não dá conta de fazer esse processamento no dia a dia, né? Porque está muito mais preocupado de elencar as diferenças, as intolerâncias, do que fazer esse processamento. Então acho que o filme faz isso muito bem. O filme ele é inteirinho uma mediação, ela mesma brigando com ela mesma, né, Helena? E ela tentando processar as emoções dela, porque tem horas que ela fica muito intolerante com as crianças, ela não aceita a forma da criança tocar o violino, ela grita, ela explode com a criança. Aí ao mesmo tempo a criança diz: pô, minha avó morreu. Aí ela entra dentro dela, né, sente aquilo, depois ela chega na casa dela, ela tem uma nova postura com os filhos, ela percebe a inadequação na forma dela conversar com os filhos e ela vai lutando contra a forma dela ser. Então aquele trabalho dela na escola, sendo professora de violino daquelas crianças pobres daquela escola pública, quando ela perde a aula de violino, ela mobiliza os pais, ela consegue aquele dinheiro, ela consegue resgatar a escola de violinos. Então tudo isso ela consegue porque ela vai fazendo um processo de transformação, que é o objetivo da mediação na vida dela. Então por isso que a Helena, né, sugeriu esse filme. Eu acho que foi uma escolha muito legal. Mas depois, na hora da conversa, a gente amplia aí, né? Muito obrigada.